Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bem, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos reunidos para o estudo, agora na reunião pública sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a quem está aqui presencialmente na casa. Boa noite também a quem acompanha, quem vai acompanhar pelas redes sociais, pela internet, pelo link do site. Como falamos, a reunião de agora à noite é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. E o estudo será sobre... Perdão, nós estamos no capítulo 7. O calendário de fevereiro é igual ao de março. É 7 e 10. O calendário de fevereiro é igual ao de março. Então, capítulo 7, não 6, não é o Cristo Consolador. O capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, dos itens 7 até 10, o Agalhardor vai fazer o estudo para nós. E o livro de suporte no passe vai ser no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 56, que fala dos lucros. A lição. Pois bem, mas antes de conversarmos, vamos passar alguns avisos, que é uma forma até de nós nos comunicarmos, né? de fazer uma lembrança a todos, apesar de ser parecer ser repetitivo, mas o convite ao estudo é fundamental. Os passes que a gente recebe realmente melhoram, nos deixa mais tranquilos. Os passes de cura que são passes de cura, os passes magnéticos, né? Que são realizados também simultaneamente à reunião, eles ajudam, mas o que vai ser perene é o estudo. Entender por que esses fenômenos acontecem conosco, porque das condições da nossa vida, né? Questões sobre a reencarnação, sobre a vida futura. Isso tudo é no estudo que a gente verdadeiramente aprende. Só que não é fácil, é difícil começar, é difícil arrumar um horário. Por isso que a casa oferece uma diversidade de cursos durante toda a semana. Temos estudos segunda-feira, todos os dias da semana. Na segunda-feira temos Livro dos Espíritos à noite, tem Livro dos Espíritos também pela manhã, às 9 da manhã, e à noite às 7 da noite. Estudo das obras de Leon Denis, às 9h30 da manhã. Até aqui está, na referência do livro está No Invisível, mas nós já avançamos. Estamos no problema do ser e do destino. E às 5 da tarde, estudo das obras de André Luiz. Na terça-feira é o dia que tem mais cursos ainda. Livro dos Espíritos de manhã, a Gênese, de manhã às 8 da manhã. Gênese às 9 horas. E à noite tem o Evangelho segundo o Espiritismo às 5 da tarde e às 7 da noite. Tem o Céu e Inferno também às 5 da tarde. E Livro dos Espíritos às 7 da noite, também junto com o Livro dos Médiuns. Isso na terça. O Livro dos Espíritos tem transmissão também pelas redes sociais à noite. Sempre, todo dia também tem transmissão, tanto de manhã como de noite. O curso que é ministrado de manhã e à noite, às 9 e às 19 e às 17, eles são estamos chamando aí de live híbrida, né? Tem presença das pessoas, mas também é transmitido. Na quarta-feira, que é o dia de hoje, é o dia do Evangelho. Tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 8 da manhã e às 3 da tarde. Já tivemos a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e às 7 da noite também. Na quinta também, todos os cursos novamente. Livro dos Médiuns, de manhã às 8 horas. Livro dos Espíritos às 9. E à noite, 5 da tarde, obras de Dona Ivone Pereira. O Evangelho segundo o Espiritismo às 7 da noite. E Livro dos Médiuns também às 7 da noite. Aqui de noite também tem o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, está certinho. Sexta-feira os estudos são em reuniões privativas com o corpo mediúnico da casa. A casa é possível
A casa não fica fechada, mas ela fica, não tem nenhum evento público, numa necessidade as pessoas podem vir, mas não tem o estudo. No sábado é um dia destinado ao atendimento na obra social Antônio de Aquino. As famílias que vêm aqui para a evangelização passam a manhã aqui com a gente. Em torno de 400 famílias cadastradas, umas 300 famílias participam regularmente dessas atividades. Vai variando, às vezes uma semana vem 150 famílias, na outra semana vem o outro grupo, enfim. Mas o mais importante é que ficam de 8h30 até meio-dia, mais ou menos, as crianças da faixa desde bebezinho até 18 anos, sendo evangelizadas, de 9 às 11h30, mais ou menos, e as mães também. E é um dia que eles chamam o atendimento fraterno, né? O atendimento pede também a questão da ajuda de quem quiser colaborar, tanto no trabalho, trabalhando, como nas doações de itens de vestuário, alimentos. No caso, para o sábado, até os alimentos perecíveis servem. Às vezes chega uma doação de itens, mas não vai durar muito, o que é doado na quinta-feira já é aproveitado no sábado. Além do convite ao quem puder ajudar os itens não perecíveis. No domingo também tem estudo, Memória de um Suicida e o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir das 8h, um curso na sequência do outro. O convite é feito, então, ao estudo. A gente perde esse tempo repetindo todos esses cursos para a gente ter noção de que é melhor vir para cá do que ficar em casa com a cabeça vazia, vendo os jornais e telejornais que não vão acrescentar nada para a nossa vida futura. A casa oferece também o atendimento fraterno ao final da reunião. Quando terminar a reunião, quem quiser conversar, quiser algum atendimento, basta ficar no próprio lugar, que a direção da casa vai indicar alguém para conversar, para falar sobre a dificuldade, enfim, um atendimento. Sobre os donativos, nós falamos já dos alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, o que a pessoa puder doar. E aí, quando a gente fala de doar, a gente pensa assim, mas eu não... às vezes nós não podemos, realmente a situação está difícil de fazer grandes quantidades, mas às vezes a gente vai no mercado, vai comprar alguma coisa e tem uma promoção, aí você de repente compra mais 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, uma lata de um frasco de óleo, uma lata de leite. É por aí que a nossa assistência fraterna acontece. Por fim, antes de ler a página, vamos falar da questão dos celulares. E aí nós vamos lembrar que é importante nós desligarmos os celulares durante a reunião pública ou colocar no modo silencioso. E hoje me ocorreu uma coisa que eu estava meditando sobre isso. Seria melhor nós falarmos assim, ao invés de desligar os celulares. É claro que às vezes tem situações extremas, um médico que está num plantão, alguém que está com a pessoa doente em casa, coloca o celular no vibracol. Mas a expressão deveria ser nos desligarmos dos celulares, não sermos comandados pelos celulares, pelas notícias externas, durante essa hora, né? Não passa de 1 hora aqui, destinada à vida espiritual, ao entendimento da vida espiritual e os reflexos na vida encarnada. E aí, nesse contexto, desse momento aqui, nós nos desligarmos dos problemas lá de fora, sejam os problemas do mundo externo, da Europa, da América Latina, do Japão, sejam os problemas da nossa casa ou do vizinho. É importante também que a gente... as anotações, eu vou botar um nome na caixinha, eu vou antecipar para quando eu sair. Deixa isso para depois, aproveita o momento e sintoniza com o seu anjo da guarda, com o seu guia espiritual. Isso é um indicativo que a gente vai aprendendo com o tempo, que faz diferença. Tá bom? Então vamos fazer a leitura da página, vou consumir 2 minutos do estudo do Galhardo, mas ele não vai brigar muito comigo não, só um pouquinho. Então vamos lá. A página do livro Caminho, Verdade e Vida chama Lucros, lição 56, e tem uma passagem de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, item 20, que diz uma frasezinha: e o que tens ajuntado, para quem será?
E Emmanuel vem dizendo assim: em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se, quase sempre, que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta terrestre da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então vamos unir nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Sempre pedindo a Jesus, pedindo a Deus, nosso Pai, pelo amparo, pela proteção, nesse momento de estudo, de meditação em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Queríamos pedir o amparo, a proteção, a intuição ao agalhador, que vai conduzir os estudos, a Silvana, que vai fazer a sustentação do comentário do Evangelho, e a todos nós outros que assistiremos, que possamos estar sintonizados no amor do Cristo, no amor dos guias dessa casa, do Altivo, do Dr. Herman, do Antônio de Aquino, do Baltazar, do professor José Jorge, enfim, tantos espíritos amigos que aqui participam desse estudo, desse trabalho. Que seja em nome desse amor, em nome do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, com muita gratidão a todos eles, que pedimos a permissão para iniciar essa reunião. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. O item 7, de 7 a 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. O item 7, vou fazer só a leitura do item 7, né? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E diz assim no Evangelho de Mateus: então Jesus disse essas palavras: graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e aos pequeninos. Capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de Mateus. Passo a palavra agora ao agalhador, que Deus o abençoe, como sempre. Para que nós aqui possamos ser verdadeiros carteiros em entregar a mensagem conforme ela vem dos espíritos amigos para cada um de nós. Conforme o irmão estava falando, a doutrina espírita, ela ainda está sendo pouco atendida pelos nossos queridos irmãos, por vários arroubos da própria sociedade, né? Mas a doutrina espírita é uma doutrina de acolhimento a todos. Todos que batem a porta de um centro espírita, jamais alguém vai perguntar se ele é católico, se é da Assembleia, se ele é de Umbanda, se ele é... Nós aqui recebemos todos com braços abertos e procuramos envolvê-los dentro da mensagem da doutrina espírita,
que é a verdadeira mensagem trazida e fortalecida, na verdade, por Jesus para nós. Porque o amor, os nossos procedimentos já existiam no planeta Terra. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, eu sempre falo isso. Jesus ali fala para nós que ele veio relembrar para nós as leis de Deus. Porque nós estávamos fugidios, sendo omisso da lei de Deus. Então ele veio relembrar para nós. E a doutrina espírita, ela fala para nós, através da sua simplicidade, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e o que eu farei amanhã, quem eu serei amanhã. A doutrina espírita mostra para nós que nós tivemos um princípio, fomos criados e somos imortais. Nós sempre existiremos. Então, para quem sempre vai existir, o que nós temos que fazer é fazer o melhor conosco, com o próximo, dentro da nosso trajetório, nosso roteiro de vida, para que nós possamos cada vez mais abraçar a lei de Deus, que é a lei de amor e de caridade. E a doutrina espírita bate muito para nós dessa simplicidade das leis de Deus para cada um de nós. Conforme aqui fala para nós hoje, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, são os que poucos sabem e ostentam. Então, esses pobres de espírito são aqueles que já conseguiram, como nós vamos ver aqui no nosso estudo, são aqueles que já conseguiram ver o que Deus quer para cada um de nós, o que nós somos para Deus. Somos sua verdadeira obra. E essa verdadeira obra, ela tem que estar cada vez mais aprimorada. E para que essa obra seja aprimorada, só depende dos seus atos. Atos de quem? Nossos atos. Então, para que nós possamos não dar trabalho à lei de Deus, não ser pesado aos espíritos amigos, nós temos que fazer o melhor. Procurar fazer o melhor. Então, se nós hoje já fomos considerados adultos, o qual Allan Kardec falou para nós, os espíritos que vieram a Allan Kardec, disseram que nós já somos adultos em entendimento para receber a verdadeira lei de Deus dentro do nosso entendimento. Sem mácula, clareza total é a doutrina espírita. Como vocês já observaram, a doutrina espírita não tem dono, nem Kardec. Kardec, ele frisa muito bem, ele apenas consolidou a doutrina espírita. Ele não cobrou um tostão de tudo aquilo que ele fez. Vide Chico Xavier, vide Divaldo e muitos outros, que aqui já passaram e alguns aí estão. Então, a doutrina espírita é para nós um verdadeiro manancial de sabedoria pela sua simplicidade. Conforme hoje nós estamos aqui falando, amanhã nós estamos assistindo, no outro dia nós somos alunos, no outro dia nós somos instrutores, e aqui não tem, dentro da doutrina espírita, não tem lugar fixo para ninguém. Existe um presidente da casa porque tem que ter um presidente, tem que ter um orientador. E o orientador da doutrina espírita, aqui para nós, é Allan Kardec, junto com todos aqueles que vieram, professaram e fizeram com que chegaram até hoje essas informações para todos nós. Então, conforme aqui fala para nós, hoje nós vamos estudar, basicamente, falar muito do egoísmo. Hoje, como nós já estamos até presenciando aí, nós ainda vivemos muito dentro do egoísmo, dentro do orgulho, está muito presente dentro de nós. Então, nós temos que procurar trabalhar dentro de nós. Esse egoísmo, esse orgulho que está acontecendo hoje no planeta, não sei vocês, mas eu, à noite, coisa que eu nunca tive, eu tenho insônias, pesadelos.
eu não consigo dormir direito. Por quê? Porque todos nós somos do planeta Terra, somos irmãos, e nós temos que importar um com o outro, pelo amor, não pelo egoísmo. Porque ainda nós pensávamos que o egoísmo já estava praticamente erradicado, mas na verdade ele ainda se faz presente. E aqui no livro dos Espíritos, 913, fala assim para nós: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Resposta: já temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não estiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tivesse destruído a causa. Enquanto nós não olharmos o outro como verdadeiro irmão, e hoje nós ainda olhamos ele como outro e não como irmão. Chico já falava para nós temos que olhar aquele que está próximo a nós como irmão e não como outro. Porque nós estamos num planeta que um aqui depende do outro. Dependemos tanto do outro que a gente não para pensar, até para quando morre nós precisamos do nosso irmão para nos enterrar, para nos cremar, para dar um fim daquela sucata que sobrou. Mas nós não pensamos dessa forma. E o que a doutrina espírita está sempre chamando a nossa atenção, mostrando para nós somos irmãos em Cristo. Nós só temos um Pai, que é Deus. Nós todos, do planeta Terra e do universo. Nós somos viajores do universo. A casa é do Pai. A casa é enorme. Hoje estamos no planeta Terra. Amanhã, quem sabe onde estaremos. Uma coisa eu sei, estarei em uma casa do Pai. E na 915 fala assim para nós: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Resposta: é certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, depurando-se através de encarnações e encarnações sucessivas, o espírito perde o egoísmo. Então, o nosso querido irmão Otílio Pânfilo, que aqui deu nome à casa, é o que um dos nossos patronos, ele mesmo, em suas palestras, ele falava para nós que nós deveríamos combater o egoísmo dentro de nós em relação aos nossos irmãos, porque nós estamos todos em uma escala de aprendizado. O que um sabe, o outro não sabe, e vice-versa. Então, aquele que muito sabe, ele tem por responsabilidade diante da lei do Pai em passar aquela informação para o seu irmão. Conforme nós recebemos, nós temos que passar. Porque senão, o planeta para. Porque senão, a nossa inteligência estaciona. Senão, nós não progredimos. E o progresso é constante. Como a gente vai ver aqui em um outro exemplo que nós trouxemos aqui. Então, continuando, diz assim para nós. No item 8. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, de tê-los ocultado aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais apto a compreendê-los. Aparentemente mais apto a compreendê-los. Hoje mesmo, pleno século XXI, olha quantas anomalias está acontecendo no planeta. Aí vamos olhar aqui para dentro da doutrina. Quantos irmãos nossos, ainda equivocados com o amor de Deus, junto ao próximo, eles vendem as informações espirituais. Eles fazem de tudo para escravizar aquele outro,
através da sua omissão, de não querer trabalhar, sendo pesado ao outro, e dar qualquer tipo de informação através de cobrança, pensando que está fazendo bem ao outro. Na realidade, ele está totalmente infringindo a lei de Deus. Porque como nós vemos nas nossas tarefas espíritas, nós temos que dar de graça tudo aquilo que nós recebemos de graça. Então, até o nosso conhecimento que chegou a nós, que é da doutrina, nós temos que passá-las ao próximo, conforme ela chegou a nós. Aí nós nos lembramos assim, coisas simples. Fato de Chico, eu, particularmente falando, eu gosto muito de todos os livros do Chico, que atualmente são 539. Não li todos, mas através de estudo a gente pinça muitos. Certa feita uma pessoa deu uma camisa para o Chico. O Chico, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Logo à frente ele viu um irmão que estava com frio, pegou a camisa e deu para aquele irmão. E o outro, Chico, eu dei a camisa para você, mas eu tenho camisa, meu irmão não tem. É isso que nós temos que fazer. Nós estarmos sempre atentos para ser útil ao outro. Automaticamente estamos sendo útil a nós mesmos. Aí muitos falam assim, mas se todo espírita fosse bom, ele ganhava na loteria. E quem diz que quem ganha na loteria é feliz? Então, a felicidade está dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas obras, dentro do que nós alcançamos para facilitar a vida do outro também. Automaticamente, nós estamos facilitando a nossa. Então, muitas das vezes, a pessoa pensa que ajudando o outro, a espiritualidade vai nos ajudar. Lê do engano. Nós fazemos o outro porque nós já alcançamos que, se temos, também temos o dever de auxiliar o outro. E se nós somos ajudados, e se todos os espíritas que são caridosos são ajudados, ou aqueles que não são espíritas também são ajudados, é por quê? Porque automaticamente nós fazendo bem, quem se aproxima de nós? Os bons espíritos que comungam também com aqueles ideais. E assim sendo, nós ficamos livres para agir, porque nós não temos a influência daqueles que querem atrapalhar a nossa dinâmica, o nosso roteiro de vida. É por isso que muitos têm uma vida sadia, não tendo dinheiro, mas têm uma vida sadia diante do Pai. Nós damos muito exemplo sempre de uma colega nossa, que certa feita, eu estava até comentando isso hoje, ela foi falar com o doutor Herman que ela estava muito atarefada de tarefas dentro da casa espírita. E o doutor Herman falou para ela assim, quanto tempo tem que você não pega sequer uma gripe? Então, quer dizer, ajuda-te e o céu te ajudará. É assim que é a lei de Deus. Progresso constante. Temos que acordar para tal. Aí, continuando, diz assim para nós. É preciso entender, por simples e pequenos, os humildes que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Não é esse se humilhar diante de Deus, é que entende a lei de Deus. Vide Chico e a camisa. Ele sabe da necessidade do outro e sabe o seu limite também. Quantas vezes a gente olha em armário e vê as pessoas dizerem, eu tenho tantos pares de sapato que eu nunca usei, eu tenho tanta roupa que eu nunca usei. Então, é a necessidade do outro que está batendo a porta daquele coração para que ele se desapega e comece a ser útil aos nossos queridos irmãos próximos de nós. Então, aqui nesse nosso livro, Pensamento e Vida de Chico Xavier, diz assim para nós. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressa efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Então, aquele que os humilde diante de Deus, aqueles que entendem a lei de Deus,
Eles são fadados, estão patrocinando o progresso e a renovação dele e daqueles que estão à sua volta. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios equistamentos e sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Possuída pelo espírito da sua exclusividade, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o desrespeito e a intemperança. Aquele que se julga saber mais que o outro, ele só colhe isso aqui para ele. A cobiça, o desespero. E ele vai fortalecendo isso dentro dele. E uma coisa que muitos de nós, às vezes, nós não paramos para pensar, muitos acham que não vai desencarnar. Muito mesmo. Você já pensou que você vai desencarnar? Opa, bate até na madeira. Pensando que aquilo ali vai tirar ele, blindar ele do desencarne. Então nós temos que sempre estar apto ao desencarne. Estar preparado para o desencarne. E diz assim também, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, aquele que é humilde, ele está sempre uma liberdade contínua, procurando fazer o melhor para si e para aqueles que o assistem. Então, o que nós temos que procurar sempre é trabalhar em nós essa humildade que Jesus fala para nós. Então aqui diz, e por sábios e prudentes, os orgulhosos, envadecidos com seu saber humano, que se creem prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam. Então muitos confundem nós sermos feitos à semelhança de Deus e nós tratarmos Deus de igual para igual. Nós fomos feitos à semelhança de Deus pelo amor. Nós somos semelhantes a Deus quando nós atuamos na caridade, quando nós atuamos com amor, quando nós estamos evidenciando dentro de nós o amor. Quantos, muitas das vezes, quando dorme, quando retorna, eu fui num lugar tão lindo que vocês não queiram saber. Isso aí o que é? É o exercício do amor que já está trabalhando nele e o fazendo aí a lugar, em termos de êxtase, bem bom e bem lindo. Muitos até, lá chegando, às vezes não querem nem voltar. E dizendo mais assim, saber humano, que os creem prudentes, porque nega e trata a Deus de igual para igual, quando não o negam. Porquanto na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Doutos são aqueles que acham que têm muitos conhecimentos, são eruditos. Hoje a gente para e pensa, já imaginou, vamos falar mal de Paulo de Tarso, você já imaginou se Paulo de Tarso, ele tivesse toda aquela sabedoria que ele julgava que tinha, por ele fazer as pregações dele, lá nas sinagogas? No entanto, ele com toda a sabedoria dele, ele foi bater à porta daquele que ele estava procurando para matá-lo, que era cristão, que era o Ananias. E para onde ele foi depois? Ele foi para o deserto para se trabalhar, pensar, analisar a sua vida e o que aconteceu com ele. Analisando o que o Cristo pediu a ele, o que o Cristo falou para ele. Coisa que muitos de nós, muitas das vezes, ficamos equivocados, pensando que a vida é aquele arrobo constante e na realidade é a coisa mais simples para todos nós. E continuando diz assim, eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante deles. Todas essas pessoas que Deus deixa para que eles buscam são os apegos. A gente olha para trás na história da humanidade, quantos se perderam nesse apego?
Ao invés de buscarem o entendimento da lei de Deus, buscaram o entendimento do lado material. Que os doutores eram os materialistas, eram os espiritualistas, mas eles não abriam mão daqueles apegos dele. Aí, para que nós aqui falássemos que Deus revela os do céu aos simples, aos humildes, nós trouxemos uma história aqui, são 4 folhas, a gente só vai falar alguma coisa aqui para vocês, que nós estávamos estudando, e depois que nós estudamos a palestra toda, aí nós pegamos o livro, demos uma olhada, eu tenho que levar isso aqui. Quando nós estamos estudando, eles também vão nos orientando, tem que levar essa informação para aqui. Que aqui está lá no livro Céu e Inferno, o título é Senhora Viúva de Fulã, nascida em Wallace. Está bem recente dentro de nós, estudamos ela recente, deve ter uns 15, 20 dias, 3 semanas que nós estudamos. Então está bem recente. E vocês vão ver um verdadeiro exemplo daquelas pessoas simples que quer buscar os tesouros do céu. O título é Senhora Viúva de Fulã, nascida em Wallace. A senhora Fulã, falecida em El Tibre no dia 3 de fevereiro de 1865, essa senhora, hein? Durante muito tempo morou no Havre, onde adquiriu renome como miniaturista muito hábil. Seu talento notável, inicialmente, foi para ela apenas uma distração de amadora. Mais tarde, porém, quando dias difíceis chegaram, ela soube fazer deste talento um precioso recurso, o que a fazia ser amada e estimada, o que torna a sua lembrança querida a todos aqueles que a conheceram. É principalmente a amenidade do seu caráter, são suas qualidades particulares, das quais somente os que conhecem sua vida íntima podem apreciar em toda a sua extensão, porque como todos aqueles em que apreciar em toda a sua extensão, porque todos aqueles em que o sentimento do bem é inato, ela não fazia ostentação dele. Mas nós aqui também estamos falando do Chico. O Chico, esse sentimento dele, do bem, era inato. Ela não fazia ostentação dele, nem mesmo dele suspeitava. Se existia uma pessoa sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma ação, sem dúvida alguma, essa pessoa era ela. Conforme nós falamos do egoísmo, então ela já havia trabalhado dentro de si a expurgação do egoísmo. Ela tinha expurgado o egoísmo. No outro parágrafo diz, quando a senhora Fulano teve conhecimento da doutrina espírita, ela é de 1865, o Livro dos Espíritos é de 1857. E ela já tinha o bem dentro dela, e ela já era inato, e ela, assim também, foi adquirir o conhecimento da doutrina espírita. Que para ela foi como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava de sobre alguma coisa que não era desconhecida. É o que eu falei no início, a doutrina espírita ela é totalmente esclarecedora para o ser humano, para o espírito encarnado e para os desencarnados também. Que nós aqui, nós trabalhamos, nós estudamos com os encarnados e com os desencarnados. Para vocês verem, irmãos, quanto nós ainda vivemos equivocados, muitos, mas muitos irmãos nossos vêm à mesa mediúnica, nem sequer sabem que desencarnaram. Eles pensam que ainda estão vivos. E quando nós falamos da doutrina espírita, falamos o que é doutrina espírita, eles nos perguntam aonde nós conseguimos essas informações que eles não sabiam. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita é esclarecedora, é interessante vir estudar, adquirir o conhecimento, que até para a gente morrer, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter o estudo. Desencarnou, o que é que eu vou fazer? E aí? Aí vai ficar igual esses outros, vai vir aqui à mesa, aí que vai saber que morreram.
aí que vão ser direcionados para o lugar certo. Então a doutrina vale a pena. Nós vimos, adquirimos 1h30 por semana, vem, estuda um livro só. Aí no ano que vem, estuda outro livro. Mas se envolvam com a doutrina espírita. Eu sou meio suspeito de falar que eu tenho 46 anos de doutrina espírita, estudando. Mas eu gostei bastante. Tanto é que estou aqui até hoje. E diz assim, sua morte foi digna da sua vida. Viu a sua aproximação sem nenhuma apreensão desagradável. Por quê? Porque ela sabia que ela não ia desaparecer. Ela não ia ter um fim. Ela ia continuar vivendo. Então, se ela ia continuar vivendo, não temer o quê? Se ela, mais aqui na frente, eu estou dando só umas pinçadas, fala para nós que a espiritualidade é o verdadeiro mundo, é um mundo feliz. Mas para ser um mundo feliz, vai depender muito das nossas obras. Aí fizeram uma pergunta a ela, quando ela incorporou, que diz assim, quereis agora descrever para nós a vossa passagem, o vosso despertar em vossas primeiras impressões? A primeira impressão dela quando ela despertou. Ela foi evocada 3 dias depois que ela desencarnou. Então vocês já vão vendo a qualidade desse espírito, que agora vai surgir. Aí ela respondeu, eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material, que o desligamento o fazia experimentar. Eu me encontrei, após o último suspiro, como em síncope, quer dizer, revolto, tonto, não tendo nenhuma consciência do meu estado, nem sonhando com nada, e em uma sonolência indefinida que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim durante muito tempo. Depois, como se eu saísse de um longo desmaio, quer dizer, esse muito tempo dela, umas 4, 5 horas, porque ela foi, chamaram ela 3 dias depois à mesa, para incorporar, e ela respondeu, acordei lentamente, no meio de irmãos que eu não conhecia. Uma outra coisa também, muitas das vezes nós sonhamos que fomos a tal lugar, encontramos com alguém e não conhecemos aquela pessoa. Nós temos a nossa família espiritual. A verdadeira vida é da espiritualidade. E quando nós emancipamos, que nós dormimos, nós vamos encontrar com aqueles nossos entes queridos. Acordei lentamente no meio de irmãos que eu não conhecia. Eles me conheceram generosamente, seus cuidados, seus carinhos, mostraram-me um ponto no espaço, que parecia uma estrela brilhante e que lhe disseram, um ponto no espaço, é para lá que tu vais conosco, não pertences mais à terra. Então eu me lembrei, apoiei-me neles e como um grupo gracioso que se lança em direção às esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, nós subimos e a estrela crescia. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde vossa boa amiga vai enfim encontrar o repouso. Aí, aqui no Evangelho, no capítulo 3, fala aqui para nós, no capítulo 3, item 4, olha o que é essa irmã que viveu aqui conosco em 1865. Ela foi para um mundo feliz, ela viveu num mundo de prova e expiação que é o planeta Terra. O primeiro planeta que nós temos, que nós passamos por lá, é o mundo primitivo destinado às primeiras encarnações da alma humana. Todos nós passamos por lá. Mundo de provas, de expiações de prova, onde o mal domina. É o que nós vivemos hoje, todos nós. Mundo regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta. É o que nós estamos entrando agora, no mundo de regeneração, que dentro do livro de nosso querido Chico diz que nós ficaremos lá 70 séculos, 7.000 anos, dependendo só das nossas obras.
Aí vem agora, mundo feliz, onde o bem supera o mal. Para onde ela foi? Então, ela, vivendo conosco, em 1865, ela, vamos dizer assim, pulou o mundo de regeneração e já foi direto para o mundo feliz. Ah, mas isso aí foi ela. Ué, foi ela? Todos nós temos a mesma possibilidade e condições de fazer a mesma coisa. Só depende de cada um de nós. Quer dizer, nossas obras, os nossos itens, o nosso dia a dia, só depende de nós. Qual é o nosso comportamento diante do planeta em que vivemos? Onde nós estamos? Então, se ela conseguiu, nós também conseguimos. Nem estamos falando de Chico e de outros. Então ela foi diretamente para o mundo feliz. Aí mais na frente fizeram outra pergunta a ela. A posição em que estáis parece que deve enfraquecer vossas relações com aqueles que deixaste na terra. Não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Quer dizer, o amor, ele é imenso. Ele nunca se perde. Aquele que ama, ele está sempre presente no coração e na mente do outro. Então, quando parece que estava pronto, que eu fui aqui na hora, eu senti até, vamos dizer, até a presença dela falando que é para a gente trazer essa história dela para todos nós aqui apreciarmos. Aí o item 9 do Evangelho fala assim para nós. O mesmo acontece atualmente com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. Aí vamos para o que Kardec fala para nós. Nós, espíritas, nós não trazemos ninguém aqui. Todos que aqui vêm é porque eles acordaram para uma realidade dizendo assim, eu estou pronto para receber novas informações. E aqui vim para que eu possa me trabalhar. Eu estou pronto para isso. Eu, quando fui para a doutrina, todo lugar que eu ia, eu não encontrava resposta. Na doutrina espírita, eu encontrei a resposta. A doutrina espírita não tem, eu vou lhe dar a resposta amanhã. A resposta é de imediato. E nós falamos para a pessoa. Tem um livro aqui que eu muito gosto, O Médium dos Pés Descalços, de Chico Xavier. Então, que ele dá o nome de A Face de Jesus, é a lição 53. E Chico fala assim para nós, desde a escola primária, perguntava a mim mesmo como seria o semblante de Jesus, o benfeitor incomparável. Muito cedo, caminhei para a mediunidade, indagava dos espíritos, amigos, como seriam os laços fisionômicos do Senhor. Nós, da doutrina espírita, nós temos um retrato de Jesus trazido por um médium. Então, nós sabemos como é Jesus, a face dele. Os benfeitores espirituais me determinavam procurá-lo nas crianças doentes e desamparadas, e nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Tudo isso que eu falei aqui, não é a pessoa precisa ser pobre ou rico. Todos nós somos seres viventes, somos irmãos. Então, todos nós podemos passar por esse período aqui. Certa vez, meu pai, impressionado com a minha persistência em recortar retrato do Senhor de jornais e revistas, me perguntou, Chico, que nome terá Jesus no céu? Eu, que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores e nos infelizes, imaginei que o Senhor, sendo o conforto e a providência dos tristes e dos desventurados, deveria ter no alto um monte de luz e respondi, meu Pai, eu penso que no céu Jesus se chama alegria, pois todos que sofrem na terra estão esperando por ele. Então ele via Jesus em todos esses sofredores aqui. E todos aqueles que estavam tristes,
sempre buscava a alegria em Jesus. E o pai do Chico, nos natais, fazia o Chico andar com ele de casa em casa, isso é muito pessoal do interior que sabe, e tinha que ir em 10 casas fazendo uma trova e levando para todos aquela trova ali. E Chico ia com o pai dele. E tem a trova aqui, aí o Chico, depois que ele falava as trovas, ele falou assim, as casas se abriam, mas eu não encontrava o rosto de Jesus naquele semblante sorridente e feliz. E no dia seguinte, ia procurá-lo nas crianças paralíticas de nossa vizinhança ou nos velhinhos, quase agonizantes, no abrigo São Vicente de Paulo, em Pedro Leopoldo. Assim tem sido minha vida, uma busca incessante da face divina. Então, esse livro aqui traz muitas informações para nós, quer dizer, ele conseguia ver Jesus dentro daqueles queridos irmãos totalmente necessitados de carinho, de apoio, de orientação. Então, é assim que nós temos que proceder no nosso dia a dia. Procurar sempre estar sendo útil. Esse trabalho que a casa faz sábado aqui, orientando essas crianças para que amanhã sejam verdadeiros homens de bem, vocês não queiram saber como a espiritualidade aprova essa tarefa. Aí, continuando aqui para nós, diz assim para nós, o poder de Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Ele não coloca a luz sob alqueire, quer dizer, ele não coloca os ensinamentos escondido, ele mostra para todos. Já que a derrama em ondas por todas as partes. Portanto, são cegos aqueles que não veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, já que eles gostam de tê-los fechados. O conhecimento para todos nós vem aos poucos. E uma coisa também que a doutrina espírita mostra para cada um de nós, nas aulas, nos estudos, não existe professor, nada, é um grupo de estudo que nós vamos estudando e cada um vai colocando as suas dificuldades, aquele que já adquiriu uma facilidade no entendimento, passa para o outro também. Então, nós aqui aprendemos pelo mérito, pelo conhecimento. Nada é enfiado de igual a baixo. Você tem que fazer assim que está certo. Não está certo, não. Nós temos que fazer dentro do nosso entendimento. E um vai orientando o outro. Sempre apoiando no Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras de Kardec. Nós temos as obras de André Luiz e as obras de Chico Xavier e Divaldo. Então, nós temos um manancial de livros que nos orienta para que nós possamos consultar todas as nossas dúvidas. E o aprendizado também. Um dos nossos patronos aqui da casa é o nosso querido irmão Baltazar. Baltazar é um irmão, ele é um monge, e ele é muito austero, ele quer que nós aprendamos. Então, ele está sempre presente em todas as nossas aulas, nos nossos estudo de todos da casa, mesmo que nós ou pressentimos ou não, ele está presente, nos orientando. Que a meta dele é fazer com que nós progredimos no conhecimento, na busca do conhecimento. Então, aqui na lição 4, ele diz assim para nós, integrados à ideia de Deus. Ele trouxe essa mensagem para nós em 7/11/2001. Uma outra coisa também, esse relógio, o Romário ainda tirou 2 minutos ainda. Então, nós aqui na casa, sempre temos as aprimorações das nossas obras, das nossas mensagens, através dessas mensagens que os espíritos de escola estão enviando constantemente para cada um de nós. Que diz assim para nós, todas as vezes que ouvimos falar de humildade, de aprendizado cristão, procuremos o nosso próprio espírito imortal, ser que evolui a pouco e pouco,
através dos anos, dos séculos, dos milênios, em busca da felicidade que é estar integrado à ideia de Deus. Então nós temos que estar integrado junto à obra do Pai, porque nós somos obra dele. Então nós temos que estar constantemente nos entrelaçando com a ideia do Pai. Como espíritos, caminhamos lentamente a princípio, aprendendo a viver com as necessidades individuais. Depois instituímos a família e a sociedade, caminhando na direção da visão coletiva do ser. E finalmente, mais adiantados, buscamos a ideia suprema que é Deus. É nesse momento que dizemos que estamos integrados à ideia de Deus. Então, quando nós estamos buscando a ideia suprema de Deus, que nós já estamos adiantados em conhecimento, aí que nós nos sentimos integrados ao Pai. Na fase inicial de nosso progresso individualista, somos seres que pensam somente em suas necessidades, incapazes de pensar nos problemas alheios, inquietos quando perdemos alguma coisa, inseguros quando não nos sentimos apoiados, perplexos diante dos graves problemas evoluídos. Então aqui, conforme fala para nós vamos aos poucos evoluindo dentro do nosso conhecimento. Aqueles que se esforçam mais, óbvio, adquirem mais o conhecimento. E quando nós conseguimos colocar esses conhecimentos voltados para o bem dentro de nós, quando nós formos à parte espiritual, lá estudamos também, quando retornarmos, estaremos bem melhor. Por quê? Porque essas informações que nós adquirimos tornam-se inatas em nós e ela volta para nós também. Aí continuando, diz assim para nós: esse momento tão individualista precede um outro grande momento, que é quando o ser começa a observar as necessidades coletivas, dedicando-se ao lar, a um filho, a uma sociedade, a um grupo, saindo de si, mesmo e já pensando de um modo mais equitativo, de um modo mais coerente, de um modo que podemos classificar, sem sombra de dúvida, de generalista. Assim, o homem é um ser voltado para si mesmo. Somente quando ele se enxerga como parte integrante da sociedade espiritual, somente quando se vê como filho de Deus, e quando se vê assim, vê a todos os outros. Somente quando sente necessidade de distribuir amor, somente quando é capaz de dizer que está buscando as ideias da espiritualidade maior, somente nessa hora é que ele começa a integrar a sociedade espiritual. Então, quanto mais nós vamos sendo envolvidos na prática incessante do bem, que o nosso bem em nós, ele seja dinâmico, sempre presente. Nós aí estamos nos entrelaçando com essa ideia do Pai. Porque nós temos que fazer tudo isso, porque nós estamos sendo cobrados. Nós temos que avançar. A nossa meta é essa: avançar e evoluir, progredir sempre. Conforme nós falamos da viúva de Fulã, só depende de cada um de nós. Quando Jesus disse que dava graças a Deus por haver ocultado todas aquelas coisas aos doutos, aos chamados sábios, que ele quis dizer que agradecia a Deus por já falar, aqueles que estavam integrados à ideia de um Deus superior. Então, todas aquelas pessoas simples da época de Jesus, aqueles que fizeram com que essas informações chegassem até nós hoje, são essas pessoas simples, integradas, que já entendiam o Pai. Vocês já pararam para observar que quando Jesus chegava para um dos seus discípulos e chamava, me acompanha, eles nem sequer perguntavam, Omar, posso ir ou não? Eles saíam, já estavam preparados, eles já vieram preparados, já estava inato dentro deles, para que eles auxiliassem Jesus na difusão do Evangelho.
Então nós temos que estar assim, sempre pronto para a tarefa, sempre pronto para adquirir os conhecimentos necessários. E continuando, diz assim, que aqueles que pensam somente em si, na sua sociedade, na sua família, certamente estava a caminho do progresso, mas não era para eles que tinha vindo. Jesus tinha vindo falar àqueles que fossem capazes de pensar em termos espirituais. O que é nós pensarmos em termos espirituais? É pensarmos no futuro. O futuro é a espiritualidade. O futuro é a nossa verdadeira casa. Então, o que nós temos que fazer de forma de que, quando nós desencarnarmos, agradecer a Deus as oportunidades que tivemos aqui desse planeta aqui de provas, de educação e que nos educou. Desse modo, os que estamos aqui estudando paulatinamente as ideias da doutrina espírita e incorporando as ideias de Deus em nós, estamos, sem sombra de dúvida, dando o espaço decisivo para nos integrarmos à ideia de Deus. Então, quando nós viermos à casa espírita, vamos vir com o coração aberto. Vou lá para me encontrar com meus irmãos, encarnados e desencarnados. Porque tenhamos a certeza, muitos dos nossos amores que já partiram antes de nós, estão aqui, junto a nós, matando a saudade. Tenho a certeza disso. Por quê? Porque a espiritualidade, ela está presente em todos os lugares. E aqueles que estão com a mente sã, que está saudoso daquele que lá está, eles fazem com que eles aqui venham e se mostre eles a nós e vice-versa. Muitas das vezes nós estamos assim, sentimos a presença deles. Por quê? Porque é a nossa família espiritual. Não é porque que desencarnou que desapareceu. É o contrário. Eles permanecem vivos, muito mais vivos do que nós. Porque ali eles estão vivendo a verdadeira vida. Então, queridos irmãos, vamos nos preparar, vamos nos orientar dentro da doutrina, dentro do possível. Não é vir morar na casa espírita, não. Jamais. Se vier aqui, o Newton manda todo mundo embora. É vir aqui, estuda, faz o seu conhecimento, etc., o seu trabalho, e vá à sua vida de tarefa lá fora. E assim, pedimos a Jesus que fortaleça todos nós, para que nós possamos cada vez mais adentrar dentro dessa integridade que o Pai, que é Deus, quer para cada um de nós, porque o Pai quer sempre a nossa evolução e o nosso progresso. Que Jesus fortaleça todos nós e o nosso querido Baltazar esteja sempre presente, orientando-nos a todos. Paz a todos. Muito bem. Agradecendo ao galhador, que trouxe essas palavras, esclarecendo bastante esses mistérios, né? Ocultos aos doutos e aos sábios, mas que os humildes interpretam. Agora vamos ao segundo momento da reunião, o momento dos passes. E para isso nós vamos pedir aos médiuns que se desloquem com calma, se posicionem, enquanto nós outros que assistimos à reunião, que vamos receber o passe, vamos fechando os olhos, vamos pensando em Jesus, pensando também nos nossos entes queridos, nos espíritos que estão ao nosso entorno. E assim, elevando o pensamento, nós vamos orar e pedir ao Pai, pedir a Deus, ao Criador, pedir a Jesus, nosso Mestre, pedir aos guias espirituais dessa casa, ao Altivo, ao Baltazar, ao Hermo, tantos outros espíritos, a Dona Cidinha, a Dona Neuza, Dona Elvira, Dona Lourdinha, tantos outros espíritos que aqui estão nesse momento, nos apoiando. Que eles possam nos envolver a todos com seu amor, possam nos envolver a todos com amor, para que esse momento do passe seja feito em nome de Jesus e em nome de Deus. Que possamos, então,
pedir pela permissão para iniciar esse momento dos passes. Assim seja. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Lucros, o que tens ajuntado? Para quem será? Jesus que diz, né? Então, vamos despertar agora. Vamos ver hoje qual é a nossa meta. Qual é o meu objetivo na vida? Mas seria o objetivo com os olhos do espírito imortal. Raros são os que já pensam e criam seu objetivo de vida para vencer o mundo material e não vencer no mundo material. Porque essa questão de vencer no mundo é só questão material mesmo, né? Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou alcançar, e não vencer as barreiras que eu, como espírito, preciso alcançar aqui nesse mundo material. E Jesus fala assim: até quando vocês irão dar mais valor ao que brilha aos olhos do que ao que toca o coração? Isso é muito profundo. Só ilusões terrenas é o que a gente encontra. Temos o conceito de vitória só das conquistas, dos valores materiais, onde, no fundo, deveríamos dar mais valor aos modelos de virtudes, né? Temos algumas pessoas a gente cria como ídolo, né? Como uma pessoa bem-sucedida, aquela que conseguiu alcançar um estudo na faculdade tal, na profissão tal, e bem que não é isso. A gente teria que dar mais valor àquela pessoa que conseguiu, né, juntar um sentimento bom, ser caridoso, ser amoroso, que na realidade é o que nós vamos levar na nossa bagagem, né? Quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar: o que você tinha lá na Terra? O que você conseguiu juntar na sua conta bancária? O que você conseguiu ser? Né? Vão perguntar o que você fez do bem. E como já disseram, né, o bem vai ser o nosso melhor advogado quando a gente desencarnar. Todo bem que a gente tiver feito vai contar a nosso favor. Então, que a gente possa juntar coisas boas para levar para a vida futura. Que assim seja. Aproveitando esse momento, vamos pedir a Deus que permita elevemos nossos pensamentos, sintonizemos com nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiães, sintonizemos com os guias amigos dessa casa, possamos, elevando o pensamento, pedir a Jesus que fique conosco no retorno aos nossos lares, nos próximos dias. Fique conosco hoje e sempre. Que os guias amorosos dessa casa nos auxiliem e que de nossa parte tenhamos força, harmonia, fé para investirmos na nossa vida de espírito imortal, a receita para encontrarmos o caminho do bem. Que seja em nome então do amor que envolve as atividades nessa casa, em nome do amor de Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo em nome do nosso Criador, de Deus, todo amor, que possamos pedir proteção e amparo e pedir pelo encerramento da reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.